Boa noite. Espero que vocês estejam bem, curtindo esse calor. Vamos seguir na leitura do Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. Capítulo 5 hoje. A jarra de leite. Todo dia, Spashti ia à floresta visitar Siddhartha. Quando conseguia cortar 2 fardos de grama até o meio-dia, almoçava com ele. Mas conforme a estação seca avançava e a grama fresca tornava-se mais e mais escassa, era quase noite quando conseguia ir ver seu amigo e professor. Às vezes, quando Svasti chegava, encontrava-o sentado em meditação. O menino aguardava silenciosamente por breves momentos e então deixava a floresta sem esperar, para não perturbar. Quando, porém, encontrava Siddhartha andando calmamente ao longo da trilha na floresta, ele se juntava ao mestre para conversar um pouco. Também era comum encontrar Sujata na floresta. Todos os dias, ela trazia uma porção de arroz para Siddhartha, junto com algum condimento, como sal de sésamo, amendoins ou um pouco de curry. Ela também costumava trazer leite, mingau de arroz ou rapadura. As 2 crianças tinham muitas oportunidades de conversar na floresta, enquanto os búfalos pastavam. Às vezes, Sujata trazia sua amiga, Supriya, uma jovem da idade de Svasti. Ele queria trazer seu irmão e irmãs para encontrar Siddhartha, pois tinha certeza de que podia atravessar o rio em suas partes rasas sem dificuldades. Sujata contou a Spashti como havia descoberto Siddhartha pela primeira vez, há vários meses, e como ela tinha desde então levado comida para ele todos os dias, perto do horário do almoço. O primeiro encontro fora num dia de lua cheia. A pedido de sua mãe, ela colocara um sari novo, de cor-de-rosa, para ir levar uma travessa de alimentos em oferenda aos deuses da floresta. Havia bolo, leite, congê e mel. O sol do meio-dia era abrasador. Enquanto Sujata costeava o rio, viu um homem deitado, inconsciente, sobre a estrada. Largando a travessa no chão, correu até ele, que respirava parcamente e tinha os olhos fortemente cerrados. Suas bochechas tinham manchas brancas de sol, como aquelas de pessoas que não se alimentam por longo tempo. Pelos cabelos longos, barba emaranhada e vestes rotas, Sujata sabia tratar-se de um asceta das montanhas que deveria ter desmaiado por inanição. Sem hesitar, ela serviu uma tigela de leite e, levando-a aos lábios do homem, derramou algumas gotas sobre eles. A princípio ele não respondeu, mas depois seus lábios estremeceram e se abriram ligeiramente. Vagarosamente, Sujata derramou o leite para dentro de sua boca. Ele começou a deglutir e, em pouco tempo, a tigela estava vazia. A mocinha então sentou-se ao longo da barranca do rio para ver se o homem recobraria consciência. Devagar ele se sentou e abriu seus olhos. Ao ver Sujata, sorriu. Puxou uma ponta de suas vestes,
recobrindo seu ombro, e dobrou suas pernas na posição de lótus. Começou a respirar, primeiro superficialmente, depois mais profundamente. Seu sentar era estável e belo. Imaginando que deveria ser um deus da montanha, Sujata juntou as palmas das mãos e começou a prostrar-se diante dele. Mas o homem fez sinal para que ela parasse. Sujata sentou-se e o homem falou para ela com uma voz suave: Criança, por favor, poderia me servir um pouco mais de leite? Feliz por ouvi-lo falar, Sujata serviu mais uma tigela e ele a bebeu toda. Sentiu o quão verdadeiramente nutritivo aquilo era. Menos de uma hora antes, chegou a pensar que daria seu último suspiro. Agora seus olhos brilhavam e ele sorria gentilmente. Sujata perguntou-lhe por que havia desfalecido daquele jeito sobre a estrada. Tenho meditado nas montanhas. A dura disciplina ascética deixou meu corpo enfraquecido demais. Assim, hoje, decidi descer até a vila para mendigar comida. Perdi todas as minhas forças, porém, ao chegar aqui, graças a você, minha vida foi salva. Eles sentaram-se juntos na barranca do rio e o homem falou a Sujata sobre si mesmo. Ele era Siddhartha, o filho do rei, que reinava no país do clã dos Shakyas. Sujata ouvia cuidadosamente enquanto Siddhartha dizia a ela: Eu vi que abusar do corpo não pode ajudar-me a encontrar a paz e a compreensão. O corpo não é só um instrumento. É o templo da mente, a canoa através da qual cruzamos para a outra margem. Decidi que não vou mais praticar automortificação. A cada manhã irei até a vila mendigar alimento. Sujata juntou as palmas das mãos. Honorável eremita, se me permitir, trarei comida para você todos os dias. Não há necessidade de interromper sua prática meditativa. Minha casa não é distante daqui, e sei que meus pais ficariam felizes pelo fato de eu trazer-lhe alimento. Siddhartha ficou em silêncio por um momento. Então respondeu: Fico feliz em aceitar sua oferta. De tempo em tempo, todavia, também gostaria de ir até a vila para mendigar a fim de encontrar-me com os moradores. Gostaria igualmente de me encontrar com seus pais e com outras crianças da vila. Sujata estava muito feliz. Ela uniu as palmas das mãos e o cumprimentou com gratidão. A ideia de Siddhartha ir visitar sua casa e encontrar seus pais não seria trabalhoso, já que sua família era uma das mais aquinhoadas da vila. Ela não mencionou isto para Siddhartha, apenas compreendeu que este monge era importante e ofertar alimento para ele seria mais benéfico do que fazer dúzias de oferendas aos deuses da floresta. Se a meditação dele se aprofundasse, e ela sentia isso, seu amor e compreensão aliviariam muito sofrimento no mundo. Siddhartha apontou para a montanha. Dhangsiri, onde vivera nas cavernas. Iniciando hoje, não retornarei lá. Esta floresta é amena e refrescante. Há uma magnífica árvore pipal sobre a qual será o lugar da minha prática. Amanhã, quando você vier com oferenda de comida, por favor, leve-a até lá. Venha, vou lhe mostrar onde fica. Siddhartha levou Sujata através do rio para dentro da floresta fresca que bordejava a outra margem do Neranjara. Mostrou para ela a árvore pipal, embaixo da qual ele meditaria. Sujata admirou seu tronco grandioso e ergueu sua cabeça para enxergar os ramos folheados
que se espalhavam, formando uma enorme copa. Era um tipo de figueira, com folhas em forma de coração e longuíssimos pecíolos. As folhas tinham o tamanho da mão de Sujata. Ela ouviu os pássaros cantando alegre entre os ramos. Era um local verdadeiramente tranquilo e aprazível. De fato, ela já havia estado ali antes com seus pais para fazer oferendas aos deuses da floresta. Este é seu novo lar, professor. Sujata olhou para Siddhartha com seus redondos olhos negros. Visitarei você aqui todos os dias. Siddhartha balançou a cabeça concordando. Ele andou com Sujata para fora da floresta e despediu-se dela na beira do rio. Então voltou sozinho para a árvore pipal. Daquele dia em diante, Sujata trazia arroz ou pães para oferecer ao monge, pouco antes de o sol começar a projetar sombras. Algumas vezes também trazia leite ou congê. Certa feita, Siddhartha resolveu carregar sua tigela de mendigar pelo vilarejo. Ele encontrou o pai de Sujata, o chefe da vila, e a mãe dela, que vestia um lindo sari amarelo. Sujata apresentou-o para outras crianças na vila e levou-o até um barbeiro para que pudesse ter seu cabelo e barba raspados. A saúde de Siddhartha se restaurou rapidamente e ele disse a Sujata que sua prática de meditação começava a gerar frutos. Então, veio o dia em que Sujata encontrou Svasti. Naquele dia, Sujata havia chegado cedo. Ela ouviu Gautama contar sobre seu encontro com Svasti no dia anterior. Ela recém havia dito que desejava encontrar-se com o menino quando este apareceu. Após isto, sempre que ela o encontrava, jamais se esquecia de questionar sobre como ia a família dele. Ela e seu servo, Purna, foram até mesmo visitar a choupana de Svasti. Purna foi empregado para trabalhar na casa de Sujata quando seu predecessor, Radha, morreu de febre tifoide. Nestas visitas, ela trouxe roupas usadas, mas ainda em boas condições para a família de Svasti. E para a grande surpresa de Purna, Sujata pegou a bebê Bhima em seus braços. Em seguida, ela preveniu Burna para não contar aos seus pais o fato de ter segurado uma criança intocável. Um dia, algumas crianças decidiram ir juntas visitar Siddhartha. Toda a família de Svasti compareceu. Sujata trouxe suas amigas Balagupta, Vijayasena, Uluviliki e Jalika. Ela também convidou sua prima de 16 anos, Nandabala, que trouxe seus irmãos mais jovens, Nalaka, que tinha 14 anos, e Subhash, que tinha 9. 11 crianças sentaram-se num semicírculo com Siddhartha e comeram juntas em silêncio. Svasti tinha instruído Bala e Rupa de antemão sobre como comer em digna quietude. Até mesmo a bebê Bhima, sentada no colo de Svasti, comeu sem fazer qualquer ruído, de olhos bem abertos. Svasti trouxeram uma nova braçada de grama fresca para Siddhartha. Ele pediu ao seu amigo Gavampati, também um menino que cuidava de búfalos, para tomar conta dos búfalos do senhor Rambu, de modo que ele pudesse ir almoçar com Siddhartha. Nos campos, o sol brilhava, mas no interior da floresta, Siddhartha e as crianças eram refrescados pela sombra fria da árvore pipal. Seus ramos folhosos se estendiam sobre uma área mais ampla do que uma dúzia de casas. As crianças compartilharam o alimento entre si e Rupa e Bala apreciaram especialmente o pão com curry e o cheiroso arroz branco
mergulhado em sal de sésamo com amendoins. Sujata e Balagupta trouxeram água suficiente para todos beberem. O coração de Spasti transbordava de felicidade. A atmosfera era serena e calma, mas vívida, com a suprema alegria. Naquele dia, a pedido de Sujata, Siddhartha contou a eles a história de sua vida. As crianças escutaram atentamente, do início ao fim. Acho que talvez todos vocês já conhecessem essa história, né? Dessa passagem da história de Shakyamuni Buda, depois das práticas ascéticas, que ele quase morre, né? E foi o arroz doce de Sujata que clarificou para Shakyamuni Buda que o caminho era o caminho do meio, né? Não era o caminho da mortificação praticada pelos ascetas, mas sim o caminho do meio. Esse é um ponto bem significativo da história de Shakyamuni Buda. Ou, se assim a gente disser, também do caminho budista, né? De entender o caminho, né? De entender que tem oscilação, que é tudo transitório, que é tudo processo, e que a gente busca esse caminho do meio. A instabilidade, ela existe para a gente poder encontrar o equilíbrio. Quando a gente faz a Zen e se ajeita inicialmente as pernas, o corpo, a gente sempre coloca as mãos no joelho, imagina um fio alongando você pelo topo da cabeça, e aí a gente faz um pequeno movimento lateral com o tronco, como se fosse um pêndulo. Esse movimento é exatamente isso. A gente sai da estabilidade para encontrar a estabilidade. Se você não faz o movimento, se você não oscila, você não sabe onde é o meio, onde está a estabilidade. Então, a instabilidade, a oscilação, ela ajuda a gente a encontrar esse caminho do meio, né? E o que a gente espera ao praticar é que a tendência é que esse balanço seja menos, cada vez menor, que você não vá tanto para os extremos, né? Que você oscile e logo encontra o caminho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar? Eu vou encerrar lendo um haikai que o Gustavo Morita escreveu sobre a prática. Gustavo está no grupo de estudos de preceitos. Acho que ele não deve estar aqui porque ele tem 2 filhinhas pequenas, então à noite eu não sei se ele está conseguindo sentar. Mas depois da reflexão que todo mundo fez sobre o que significa os preceitos, além da reflexão que ele escreveu sobre o que significa para ele, ele terminou com esse haikai para o Dharma. Garoa no sereno, molha tudo e não apaga, brasa da fogueira. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.